Oiê, nós somos o Vini e a Thali. E no final de 2021 pedimos demissão para viver a aventura mais louca da nossa vida. Compramos uma van para transformar em motorhome e dirigir até o Alasca. Vem acompanhar a construção com a gente! Hey guys, bem-vindos ao quarto episódio da nossa saga da construção do motorhome. Eu sou o Vini. Eu sou a Thali. E nesse episódio vocês vão ver a gente cortando a lataria da van para instalar janelas e as clarabóias para melhorar a circulação de ar ali dentro da van e tirar aquela cara de furgão, dar uma cara mais de motorhome para ela. Mas antes de começar esse episódio, já se inscreve aqui no canal para você apoiar a gente e para você também não perder nenhum detalhe dessa construção. Enquanto a gente estava construindo o piso da van em isolamento térmico, a gente já adiantou a compra dos materiais que a gente ia usar. Então, das janelas e clarabóias, a gente fez a compra antecipada para que quando chegasse a etapa, elas já estavam lá prontas para ser instaladas, né? Tadã! Tadã! Uau! Controle. Peraí, deixa eu pôr aqui, ó. Micro Open. Dá só um micro. Vamos dar um power. Não, dá um open, né? Vai abrir pra depois fechar. E a ventilação? Agora vamos turn. Olha o cabelo do sogro? Que isso, hein, sogro? Comercial de shampoo. Começou a chover. Começou a chover. What? Choveu, fechou. Que isso? Uau. Já tem uma luz. Vamos ver se ele desliga. Não, Vinícius! A gente decidiu instalar duas clarabóias. Uma vai ficar em cima da cama, no nosso quarto, e a outra vai ficar ali no meio do corredor, ali entre o banheiro e a cozinha, para que ela sirva de exaustor, tanto do banheiro quanto da cozinha. Como a clarabóia chegou antes das janelas, a gente preferiu começar por ela por dois motivos. Primeiro, porque a gente já estava com elas. Depois, porque pensar no corte na lata da van já era um negócio que assustava. Então a gente pensou assim, bom, vamos fazer no teto, porque vai ser a primeira vez que a gente vai cortar, a primeira vez que a gente vai mexer com cola PU, então se não ficar muito bonito, ninguém vai ver. Tem problema, né? Vai ficar meio escondido e a gente dá um jeito. Hoje é o dia, bebê? Hoje é o dia. Vamos cortar esse teto aqui. Hoje é um dia bem importante. Se vai ser importante bom, importante ruim, a gente ainda não sabe. Vamos abrir esse teto hoje. Qual que é o plano aqui? O plano hoje é abrir esse buraco aqui no teto que vai ficar a clarabóia do nosso quarto. Mas você vai cortar aqui por dentro? Não, primeiro a gente marcou ela, que é onde a gente quer que ela fique, né? Centralizado. Fez aqui o desenho. E agora eu vou fazer 4 furos no canto. Ah, pra saber lá em cima. Pra poder lá em cima saber onde fica e a gente cortar. Você tá preparado por isso? Pra isso? Cara, é um negócio sem volta, né? Mas vamos que vamos. Já fiquei, ó. Quatro furos. E pra cortar esse primeiro buraco foi uma emoção, viu? O coração foi a mil, porque não tinha mais volta. Ia ser o buraco feito e já era. Não, e a gente pensando assim, será que nessa fase não é melhor a gente levar pra alguém? Não, vamos levar a van pra alguém fazer. As pessoas cortam, instalam a janela, vai ficar bonitinha, a gente vai ter certeza que vai instalar. Só que foi esse o desafio, né? O desafio foi da gente tentar fazer sozinho. Então, vamos cortar a janela, vamos cortar a janela. Vamos cortar pra clarabóia? Ah, vamos. Se a gente fosse levar pra alguém fazer, que seja pra consertar o erro que a gente fez. Eu assisti 500 milhões de vídeos no YouTube, então se você fosse na minha página do YouTube, você ia ter clarabóia e janela, clarabóia e janela, clarabóia e janela.
Eu vi todos que eu achei na internet para ver como que o pessoal fazia, né? Para eu copiar e fazer igual. E também era uma das primeiras vezes com você mexendo na serra, né? É verdade, aquela serra é perigosa. O pessoal deu várias dicas também lá pro Instagram. Aliás, uma delas você tá usando até muito errado. perigosa. Eu tava usando errado, daí o pessoal me avisou, daí no outro dia eu já usei certo, porque ela é muito forte aquela serra. E lógico que fazendo a gente mesmo, a gente ia cometer vários erros. Um deles já foi bem no começo, a gente esqueceu de lavar o teto da van antes de... Não é que a gente esqueceu, a gente preferiu limpar a área que a gente ia usar, porque ok, corta ali e pronto, tá de boa. O problema é, quando a gente colocasse a cola PU, qualquer ventinho que desse ali, a poeirinha e a sujeira toda ia colar e ficar na cola PU. Já levando vocês para onde a gente tá hoje, não ficou ruim, não ficou feio essas sujeirinhas, mas podia ter ficado um lugar mais limpo, ainda mais porque toda vez que a gente se apoiava no teto da van, a gente ficava meio sujo, assim, sabe? Mas ok, deu pra gente se safar. Yeah! Say hi! Hi! E aí, baby, qual foi a sua experiência? Ah, facinho com essa serra aí, facinho. Mas você achou que ia ser mais difícil do que foi? Queima, as faíscas de ferro queima, gente, mas tá muito quente lá em cima por causa do sol, mas tá bom. Uou! Abemos lumos. E outra dificuldade que a gente teve aqui foi porque o teto da van também tinha ondinhas. Lembra que a gente teve também a mesma dificuldade para colocar manta asfáltica? Porque o piso da van não era retinho, ele tinha as ondinhas. Aqui é a mesma coisa, então quando ele fizesse o corte, ele não ia ficar exatamente reto. Quando você estivesse assim no meio do buraco, você ia ver que o corte tem todas as ondinhas que tinha no teto da van. É, porque a claraboia, a estrutura dela, né, o apoio é todo reto. Então se a gente apoiasse nessas ondinhas, ia ficar cheio de buracos embaixo, podendo vazar água no futuro, né? Então o que eu pensei? Vou cortar um pouco mais para dentro nessas partes rebaixadas e a gente dobra ela para cima de forma que fique um platô quase nivelado para a claraboia apoiar, né? E o que não tivesse nivelado, depois a gente nivelava com a cola PU. Entre o corte e a lixação que a gente ia ter que fazer, a gente sempre colocava a claraboia dentro do buraco para saber se ela tava certinha, tava encaixando, onde que precisava abrir o buraco um pouquinho mais, onde que já tava ok, para a gente saber até onde a gente ia ter que trabalhar com a serra mesmo. Porque daí depois a gente vinha só com a lixadeira. Mas tá pequena, não vai entrar não. Tem que entrar essa segunda partinha aqui dentro, né? Isso. Ah. Fit like a glove. Aqui viria madeira, né? Sim, aqui vai vir o forro do teto e esse aqui vai dar certinho com o acabamento. Então depois que a gente cortou a lata, ficou a borda exposta, né? Com ferro, sem tinta, sem nada. Então a gente lixou essa bordinha toda, para tirar toda a rebarba que ficou de ferro da borda e passou uma tinta de ferrugem para tratar e não ter perigo de enferrujar no futuro. Tratando aqui a ferrugem, tratando para não dar ferrugem onde a gente cortou e abriu o teto. Lá no Instagram a gente consegue manter toda a nossa construção em tempo real. Então a gente coloca nos stories, sempre pedindo dicas, mostrando o que a gente está fazendo. E a quantidade de gente que perguntou se a gente podia realmente ou não estar fazendo esses cortes, como que seria depois com a documentação, se isso vai ser aprovado ou não. E a situação é a seguinte, a gente pode fazer essas mudanças na van desde que não sejam mudanças estruturais. Para fazer qualquer modificação na estrutura do carro, nas colunas, nas vigas ou no chassi, o mais indicado é você procurar um engenheiro mecânico, né, que consiga fazer o cálculo e um laudo para você também atestando que aquela mudança é eficiente. E não foi o nosso caso, a gente não mexeu no estrutural da van, então a gente podia fazer os buracos onde a gente fez, mais para frente, quando a gente tiver com a van quase terminada, ela quase prontinha, aí sim a gente vai mudar toda a documentação dela. Não só porque ela está como veículo de carga e a gente tem que mudar para motor casa, mas porque a gente imagina que a cor dela vai mudar, a gente precisa mostrar essa identificação nova, né, colocando a janela,
janelas, a clarabóia, tudo que vai por cima no teto. Então, por enquanto, não tinha problema a gente mexer, porque a gente sabe que a gente vai ter que trocar essa documentação mais pra frente. E depois nessa documentação ela vai passar por uma inspeção do Inmetro e depois, ele dando o laudo e ok, a gente vai fazer essa documentação da mudança. Outra coisa que a gente ouviu muito da galera lá do Instagram foi as dicas pra gente usar a cola PU. Porque depois que a clarabóia já tava no lugar onde ela tinha que estar, a gente tinha que vedar todos esses buraquinhos que ficaram e para isso a gente passa a cola PU e o normal é a gente usar o dedo para passar e tirar esse excesso de cola PU que ficou ali. Nossa, nunca vi uma clarabóia tão bem apoiada na minha vida. Você acha engraçado, né? Você tá em pé na onde? Normal. Tô na cadeira. Tenta encaixar, fazer as linhas aqui dessa caixa. Por que tem que fazer assim de ladinho em ladinho? Não tem nada. Nossa, profissional! Bora, você não vai gastar muito. E aí, Jô? Sim? Acho que depois vai ter que colocar mais, né? Eu também tô achando pouco. Não, isso aqui é só pra... Depois a gente vem... Então, mas esse que é o problema. esse Essa prela já é pra não ficar. pega porque tem parte mais alta. Não, depois eu tenho que vir aqui. Qual? Eu vi o pessoal aplicando, gente. Confia. Velho, isso aqui é novo pra mim também. Você acha que eu sei o que eu tô fazendo? Isso me deixa mais tranquila ainda. Gente, eu assisti os vídeos. Tá, eu assisti os vídeos agora do café. Nessa parte de tirar o excesso, a galera mandou todo tipo de dica. Passa detergente no dedo, porque daí a cola PU não agarra, né? Nossa, Passa tem uma galera detergente. especialista em cola PU na internet, viu? A galera falou até de batata pra gente usar. Pega uma batata. Nessa, sinceramente, a gente nem conseguiu pensar no jeito de usar a batata. Como é que você pega a batata e raspa? Com casca, sem casca, eu não tinha ideia de como Pega usar. uma cozida, batata frita, não, mentira. Mas era só no sentido de como que você vai passar. Enfim, deu certo o detergente. A melhor dica foi do detergente na mão. Então a gente tava sempre com um paninho, um paninho cheio de detergente de um lado e do outro lado livre pra gente poder conseguir tirar o excesso de cola PU que ficasse no dedo. Mas sinceramente foi bem pouco, porque daí a gente tirava o excesso direitinho, não grudava no dedo, tirava num papelão, depois pegava de novo no detergente e assim a gente conseguia fazer. Como a Thaly não gostou do acabamento que eu fiz na primeira clarabóia, eu deleguei a segunda clarabóia pra ela fazer o acabamento. Não, vocês têm que entender o seguinte. Eu não sou perfeccionista. É muito Não, perfeccionista. não sou. Eu sou exigente. Não. É pior. Eu exijo muito, mas eu não vou ficar lá vendo, tipo assim, ó, esse aqui tem que ficar melhor, esse aqui tem que ficar de novo. Outro jeito, aliás, de fazer o negócio dar certo é, não tá ficando do seu jeito, dá pra eu fazer. Porque daí eu percebo a dificuldade que é fazer um negócio e daí, pra mim, já tá bom assim. Foi exatamente o que aconteceu na segunda clarabóia. Eu fui fazer, lógico que eu acho que eu tenho um jeitinho um pouquinho mais delicado de lidar com a cola PU do que o Vini. Igual ficou na melhor. pintura, lembra que a gente tava fazendo no piso? Você tem um acabamento, mas eu confesso, você
você tem um acabamento melhor. Não, mas a questão da cola PU não é questão do acabamento, é questão que é difícil de mexer com ela. Então eu tava exigindo de você um acabamento e uma finesse que você não tinha tanto. Então eu peguei pra fazer a segunda. Só que nessa de fazer, quando eu pego pra fazer, daí eu percebo as dificuldades que existem em fazer o negócio e daí o jeito que saiu tá bom, entendeu? Eu não sou perfeccionista de fazer, tipo assim, só vou sair daqui quando ficar daquele jeito. Fez assim, tá bom. Como tá sendo a experiência de mexer com cola PU? Boa não é, mas é melhor do que ver o Vinícius fazer. Então vai eu mesmo. Parece um chantilly na sua mão. Realmente eu confesso que a Thalita tem um detalhe de acabamento um pouco melhor que o meu. Um pouquinho. Não, você faz o trabalho bem feito, ele faz o que tem que fazer, o negócio vai funcionar. Só que eu posso deixar um pouquinho mais bonitinho, então eu pego no final, entendeu? Mas acabou que ficou muito boa. Tô falando. Claraboia instalada, olha só que linda. Todo com acabamentinho bonito. A gente até vai querer colocar um acabamentinho novo naquela outra lá. A Vini tá colocando a fitinha pra gente colocar um acabamento extra e ficar bem bonitona. Mas aqui deu tudo certo. As nossas janelas e clarabóias a gente comprou tudo online, né? Então a gente não teve que ir em nenhuma loja, nenhum fabricante procurar elas. A gente pesquisou online, fez a encomenda e elas chegaram muito rápido. Eu acho que o que mais demorou levou uma semana para chegar. Tem algumas formas de você comprar esses tipos de material. Você pode comprar as janelas já prontas, especificadas do jeito que o vendedor vende, ou você mede o tamanho da janela que você quer, pede para que um fabricante faça sob medida. Então tem essas duas formas de você comprar. Quando as janelas chegaram, uma das primeiras coisas que a gente conferiu foi se elas vieram certas. É muito importante que você se atente ao lado que você vai instalar a janela do motorhome, porque a janela da direita é diferente da janela da esquerda quando você tem essa opção de correr, né? Porque a direção que vem a chuva, quando o carro está em movimento, ela pode entrar para dentro do motorhome se você instalar do lado errado. A abertura dela tem que ser ao contrário, porque senão quando você anda com o carro a água entra por aqui, entendeu? Então uma tem abertura para um lado, outra tem abertura para o outro lado. A janela que a gente comprou, ela tem dois tipos de abertura. A primeira é a de correr, então a janela que você abre de ladinho assim, então ela pode abrir dos dois lados. E a segunda opção de abertura é a basculante, que abre para fora, né? Então a gente quis das duas opções, porque daí pelo menos o dia que estiver chovendo, a gente abre a basculante, né? Não cairia água dentro de casa. E a de abrir e fechar, porque ela tem uma abertura um pouquinho menor, então quando a gente não estiver se sentindo tão seguro e quiser abrir a janela, a gente não vai ter abertura tão longa, ela é mais facinho de controlar. Cortar a janela do motorhome foi um pouco mais fácil do que a clarabóia, né? Porque a gente já tinha feito a clarabóia, duas na verdade, então a gente já tinha feito corte na lata, já tinha aprendido como fazer, e a posição também de cortar era um pouco mais fácil, né? Sim, a gente não tinha que ficar se equilibrando lá em cima, ou não sabendo aonde que a gente podia realmente se apoiar na lataria, enfim. Então você estava muito mais seguro e era mais fácil de usar os instrumentos assim. E na janela, como a parte de baixo da nossa janela é arredondada, daí a gente teve que usar a serra tico-tico para fazer a curva, né? Mas eu senti que você já estava bem mais confiante, porque daí pelo menos você já sabia o que ia dar de ruim ou não. Você foi bem mais calma e tal, cara de quem fazia isso a vida toda. Instalador profissional de janela de motorhome. Coloquei fita aqui, ó. Eu aprendi com meus amigos do YouTube pra não arranhar a lateral do carro. Ah, legal. Oi, pessoal! Vamos ver se ela cabe no corte que a gente fez. Não, vai ter que dar uma Ela encaixa? Não, Não? vai ter que dar uma lixadinha, ficou muito justo. Mas não vai precisar cortar de novo, é só lixar um pouquinho. Só lixar um pouquinho. Can't let you go, 'cause I love
Então a gente abriu a janela, limpou ela com um paninho com álcool, né, para tirar todas as impurezas da borda da janela. Aplicou a cola PU na janela. Depois a gente aplicou a cola PU na lataria da van, porque a lataria da van do lado também tem umas irregularidades. Então a gente preencheu os buraquinhos que iam ficar para ter garantia que não ia ficar nenhum buraco passando pela janela. Depois disso a gente colocou fita também em toda a borda da lataria da van onde ia colar a janela, né, para delimitar até onde a cola PU ia passar e ficar um acabamento melhor. E daí a gente colou a janela na lataria da van. Nem tudo são flores no universo da construção do motorhome em casal. Uma das dificuldades da instalação da janela era que, como agora a gente ia estar trabalhando com a PU preta, e a PU preta é muito mais difícil de trabalhar do que a PU branca, porque ela é mais dura, ela é muito mais difícil de sair no aplicador, a gente também já estava discutindo quem é que ia fazer o negócio ou não, porque a primeira claraboia quem fez a PU foi ele, a segunda foi eu, e depois eu fui lá e dei uma consertadinha no que ele fez. Ok. Agora, o jeito correto de instalar, porque agora qualquer erro ficaria visível, porque era na lataria do lado e era preta a cola, a gente começou a deixar de se entender. Então pode ser que nas filmagens que vocês vão ver aqui mais pra frente a gente tá meio sem falar um com o outro, porque assim, a gente prefere não falar nada um com o outro do que a gente se arrepender do que a gente falou depois. Mas a gente fez mesmo assim, viu? Mas fez mesmo assim. Daí tava escuro, tava de noite, a gente já tava bravo, tava trabalhando com uma PU diferente, deu tudo errado naquele dia, mas a janela foi instalada, ponto. E a gente aprendeu depois, né, que é fácil tirar a cola PU da lataria, mas a gente também não sabia disso, então a gente tinha medo de ficar ali pra sempre aquele negócio sujo e não sabia como tirar. Mas depois a gente aprendeu, o pessoal deu várias dicas e é bem fácil tirar. Uma das coisas que facilitou a gente mexer com a PU preta foi fazer um cortinho um pouquinho maior. Como ela tem aquele biquinho aplicador, a gente cortou o mesmo tamanho que a gente cortou da cola branca. Só que ela sai muito fácil, então ela não saía por nada. O final do aplicador terminava aqui, então no final a gente tava sem mão, porque ele não conseguia. Força meu ombro, vai no meu cotovelo pra me espremer aqui, porque tava muito difícil de tirar. Daí a gente foi lá, cortou o biquinho um pouquinho, daí ela saiu um pouquinho mais fácil, mas daí depois até eu consegui mexer nela sozinha, com muita dificuldade, mas pelo menos a gente conseguiu tirar a cola PU do tubo. E aí a gente vai aprendendo, né? Já instalou 2 claraboias, instalou a primeira janela, a segunda janela, daí eu acho que realmente foi o jeito que a gente devia ter feito. O problema da instalação da primeira janela, que a gente vê agora foi, a gente colocou essa fita crepe só na lataria da van, a gente também devia ter colocado na janela. Então pra segunda janela, a gente colocou fita na lataria e colocou fita também na janela, aonde ia ficar a bordinha visível, né? Para que a cola ficasse nesse meio das fitas e a gente conseguisse tirar as duas. Na primeira janela a gente não colocou fita na janela e a janela tá meio borradinha, a gente já aprendeu como tira, mais pra frente a gente vai dar um acabamento nela, então já foi muito mais fácil aplicar a segunda em relação ao acabamento. E experiência também, né? Depois de 3 buracos, 3 coisas instaladas, a terceira é mais fácil. E o segundo erro que a gente também cometeu, na verdade não foi um erro que a gente cometeu, foi o jeito do Vinícius aplicar versus o jeito da Thalita aplicar. O Vinícius estava aplicando pelo seguinte, ele passava um pouquinho no dedo e colocava lá dentro. Ele passava um pouquinho no dedo e passava lá dentro. Nem era. Eu tenho a fúria de gravada. Pra mim, qual que era o problema? Se o negócio tem um bico aplicador, não é com o dedo que aplica. Então deixa eu tentar fazer do meu jeito e vamos ver se dá certo. E essa era uma das discussões que a gente estava tendo ao longo da primeira janela. Qual que é o jeito mais fácil de instalar? Você tem a janela instalada, você tem a lataria da van e o buraco onde você precisa preencher com cola PU. Usa o bico aplicador para preencher esse buraco. Então você vai colocar o bico aplicador nesse buraco e vai preencher de cola PU até ela vazar. Quando ela vazar, você sabe que lá dentro tá cheio. E daí você muda para um outro lugar. Você não vai ficar colocando colinha PU com o dedo até você achar que tá bom e ficar aquele acabamentinho ondulado. Na primeira janela também eu fui um pouco teimoso e não quis usar o detergente, né? Eu achei que dava para aplicar sem o detergente no dedo. Então acabou que borrou um pouco mais e deu uma zoeira total. Não é nem que você foi teimoso, é que você tava com medo do detergente influenciar a secagem da cola e tudo mais. Mas depois que você viu que deu certo e eu insisti nisso, motivo da briga número 474 mil, daí sim a gente conseguiu fazer o negócio certo, entendeu? Que isso, hein? Oi, meu nome é Thalita, estou disponível para trabalhos como... Quem faz isso é o quê? Acabamento de cola PU. Mas eu não instalo, eu só ponho a PU, entendeu?
Mas no geral ficou bom, as duas janelas ficaram boas, né? A primeira janela a gente vai ter que dar uma limpada, mas a gente já aprendeu como faz, então a gente vai fazer isso. Mas no final ficou um acabamento legal. A janela do banheiro ele já instalou quase sozinho, porque a gente já tinha feito tanta coisa que eles já estavam ligando e falando, amor, hoje eu vou fazer um bico de instalador de janela ali na outra van e já volto. Eu acho que eu fiz praticamente sozinho mesmo. Eu acho que foi. Você, a hora que você chegou, me falou, ajudou. nossa, a janela pronta. Não, é que eu ajudei. Aí você ajudou a colocar, é verdade. Porque daí você ficou pra parte de dentro, eu fiquei pela parte de fora, você fala assim, vai, encaixa, eu vou encaixando devagarzinho, mas o resto foi ele que fez sozinho, porque daí, primeiro, que já tinha um tamanho muito menor, né? A janela do banheiro é pra gente ajudar a sair um pouco da umidade do banheiro quando a gente estiver tanto tomando banho quanto da van, porque é um dos problemas que as pessoas mais relatam em relação a morar no motorhome é a umidade que se junta, então o que a gente conseguir tirar de umidade dali tá valendo, uma com uma janela ali dentro do banheiro, outra com a clarabóia já ali na porta, e ela sendo pequenininha já facilitava também o trabalho de ser de uma pessoa só, tanto que ficou direitinho. Durante a instalação das janelas da clarabóia, a gente praticamente ficou o tempo todo com a van guardada dentro da garagem, né, por causa da chuva, e choveu bastante nesse período. E daí, quando a gente terminou tudo, a gente botou a van para fora e ficou esperando ansiosamente a chuva chegar, para fazer o teste final, para ver se não ia vazar nada, né? E o bom é que assim, a gente ficou, acho que depois que a gente terminou, uns 2, 3 dias sem chuva, o que foi bom para secar tudo direitinho do jeito que tinha que secar. Porém, a gente tava ansioso para receber essa Não chuva. dava para testar. Pra ver se tava tudo vedadinho direitinho. É claro que a gente podia ter usado uma mangueira pra jogar água por cima e tal, mas eu acho que isso também atrapalharia um pouco na secagem que a gente queria que tivesse, né? A chuva finalmente veio, fez esse teste pra gente, a gente ficou feliz porque ficou tudo vedado, não teve nenhum vazamento, né? Então, janelas e clarabóias instaladas com sucesso. De trabalho braçal até agora, eu acho que a gente teve os trabalhos mais difíceis que a gente ia ter que fazer. Demolir a van, limpar, construir de novo o piso, instalar clarabóia e tal. A próxima fase já é uma parte mais difícil, mas um pouco mais mental, né, baby? Sentar, Mais técnica, ter que estudar. elaborar, exatamente. Exatamente. No próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre os painéis solares, a instalação elétrica da fiação dentro da van e um pouco também sobre o projeto elétrico. Muito obrigada por assistirem esse vídeo, se inscrevam no canal, sigam a gente lá nas redes sociais e a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Geralmente as pessoas se interessam muito quando a voz é assim. Assim, as pessoas? O pinguim, quando aquele abacate daqui, será que não tem como cair abacate na Se cabeça? ninguém pegou ainda é porque tá ruim. Não, mas no sentido de cair abacate na cabeça. Mas Baby, como? sabe o que eu acho que você tem Dislexia. também? Então quando a gente estiver cozinhando, a gente tiver aquela muita fumaça e não puder abrir muitas janelas, a gente liga a clarabóia e o arzinho vai embora, assim, ó. Melhor assim. Quando tiver cozinhando e tiver muita fumaça, É, eu vou flambar um mostra- peixe, vou já fazer uma mostra carne. o tipo de cozinheiro que a gente é. Faz umas fumaças. Vai. Eu? Ah, tá. Como as claras... As clarabóias. As clarabóias. As clarabóias chegaram. Tá. As clarabóias. Como as clarabóias. 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 Como as clarabóias. As Clarabóias. clarabóias. Como as clarabóias chegaram... Você tá vendo assim, ó. Claras. Como as claras... Ah, essa é muito de propósito. Eu juro que não tô... Já posso errar essa. Como as clarabóias... Para, Thalita, eu tô falando. Agora já tá estranho. Sabe quando você fala a mesma palavra e ela começa a ficar estranha? Como os ventiladores de teto. Como a clarabóia, não precisa pôr no plural. Como a Fala só clarabóia clarabóia. chegou. Boa. Para fazer o corte, a gente tinha duas opções de ferramenta, né? Uma esmerilhadeira. Olha, eu falei certo essa, Ah, mas você mano. zoou o coisa. Esmerilha. Meu Deus. Esmerilha. É isso, essa parte. A primeira você passa pra mim, eu faço. Tá. Para fazer o corte na lataria da van, a gente tinha duas opções de ferramenta, né? A primeira Esmerilhadeira, e a segunda. a serra tico-tico. Não, essa eu consigo falar. A gente cortou. Agora tem que ter um então. Tá bom. Tá se explicando pra mim. Então, deixa eu falar. Então você fala então, você tira o então. Eu usei uma lima chata. É lima chata? É. Não, às vezes ela é legal, é só a minha mão entendida. Mas ela gruda tudo no dedo. E vai grudando e ela vai grudando mais, vai grudando mais. Então você vai passando, você vai desmanchando o que você tá fazendo. É. Não, é que você tá fazendo errado.